O jogo do Flu contra o Cruzeiro no Mineirão foi tenso. O Cuca tava quase pirando quando o time tomou 2 gols em só meia hora de jogo. E olha que já tava na 33ª rodada e o Flu ainda tava na rabeira da tabela, onde tava desde a 21ª. Mas galera, a molecada do Tricolor não desistiu não. Na segunda metade do jogo, o Cuca botou Digão e Tartá pra jogar, segurou os jogadores mais perigosos do Cruzeiro, tipo o Guerron, ex-LDU, e o time mandou ver nos 45 minutos finais. O Gum marcou um gol aos 9, o Fred mandou ver e fez 2 gols, aos 12 e aos 25, virando o jogo para 3-2 e tirando o time da última posição da tabela depois de 11 jogos perdidos. Mas ainda tinha chão pela frente. Faltavam 5 jogos e 5 pontos separavam o Flu do Botafogo, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Durante a partida, até a torcida do Cruzeiro ficou comovida e gritou: Fred, guerreiro, volta pro Cruzeiro, para reconhecer o talento do atacante. E na próxima partida, mais de 65 mil torcedores lotaram o Maracanã para dar um gás pro time contra o Palmeiras de Muricy Ramalho. Foi de arrepiar ver tanta gente apoiando o time numa hora tão difícil. Isso inspirou os jogadores a jogar com ainda mais garra e vencer de novo, 1-0, gol do Fred de cabeça. Pessoal, a confiança do Tricolor só foi aumentando depois de ganhar 3 jogos seguidos, todos contra times do topo da tabela. E o melhor de tudo, a torcida estava apoiando demais, até lotou o Maracanã com mais de 55 mil pessoas. O time ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense, com gols do Fred e do Michael, e depois foi pra cima do Sport na Ilha do Retiro, ganhou de 3-0, com gols do Fred, do Conca e até um gol contra o Zé Antônio. Só que a coisa estava bem tensa, porque eles estavam só 2 pontos atrás do Botafogo, que era o rival direto para sair da zona de rebaixamento. Naquele jogo, os tricolores ficaram de olho no empate do Botafogo contra o São Paulo e até esperaram em campo para saber o resultado. Só que no finalzinho, o Botafogo fez um gol e o Flu teve que adiar o sonho de sair do Z4. Os jogadores ficaram bem tristes nos vestiários, mas ainda tinha mais 2 jogos pela frente e a diferença para o Botafogo estava só de 2 pontos. Antes do jogo contra o Vitória pela 37ª rodada, a torcida do Flu mandou um recado para o time. Fez uma festa incrível no aeroporto para dar aquela moral para os jogadores. Mais de 500 torcedores estavam lá, cantando e incentivando o time. Foi emocionante ver que, mesmo depois de uma derrota na Sul-Americana, a galera tricolor continuava apoiando. E no dia do jogo, mais de 69 mil pessoas lotaram Maraca para ver um show do Fluminense em campo. 4-0 no Vitória, com direito a gol do Alan, do Fred e 2 do Conca. E o melhor de tudo, Curitiba e Botafogo perderam seus jogos e o Flu conseguiu sair da zona de rebaixamento. Agora faltava só um jogo para garantir a permanência na Série A, e esse jogo era contra o Coritiba, fora de casa. No dia 6 de dezembro, o Fluminense encarou o Curitiba na casa deles, precisando de só um pontinho para não cair. Os caras não podiam nem sonhar em perder. Era o último jogo dessa saga maluca, de muita luta, jogos improváveis indo contra todas as previsões de rebaixamento. O time estava no limite, cheio de problemas físicos, com os nervos à flor da pele, depois de passar a noite inteira sem dormir por causa dos fogos de artifício dos torcedores do Coritiba. Mas, com astúcia, Cuca esperou a poeira baixar e só então entrou em campo. Logo no começo do jogo, Marquinhos mandou a bola pro fundo da rede e abriu o placar pro tricolor. O Curitiba empatou e a partir daí a galera só ficou de olho no jogo do Botafogo, que estava rolando ao mesmo tempo e interessava para os dois times. Como o Fogão estava vencendo, o Curitiba estava precisando da vitória desesperadamente e o Flu só segurando o resultado. O jogo ficou nervoso, mas o time do Rio segurou a pressão e garantiu o empate. E com isso, graças ao sobrenatural de Almeida, criação do grande Nelson Rodrigues, o Fluminense conseguiu se livrar do rebaixamento. O Fluminense ficou 11 jogos sem perder, meu amigo. Foram 7 vitórias e 4 empates, com 6 vitórias seguidas. E se juntar a Sul-Americana, foram 13 jogos sem perder, com 8 vitórias seguidas. Isso é um feito incrível, o Cuca considera isso um dos maiores feitos da carreira dele. E olha só, isso prova que nada é impossível no futebol. O Flu aprendeu isso na Libertadores e um ano depois eles provaram de novo. E o time de guerreiros entrou pra história. Não foi por causa de um troféu, mas sim por ter virado o jogo, aposentando matemáticos que falaram que tinham 98% de chance do time ser rebaixado. Agora vamos voltar nossos olhos para a campanha na Sul-Americana, que aconteceu durante a incrível saga dos guerreiros no Brasileirão. O Flu mandou a Alianza para casa, passou pelas quartas de final e empatou com a Universidade de Chile em casa no primeiro jogo das semifinais. Aí na partida de volta eles arrasaram e venceram por 1-0 fora, eliminando os chilenos. Na sequência enfrentaram o Cerro Porteño do Paraguai nas semifinais. E mesmo com a torcida hostil jogando pedras, eles venceram por 1-0, com um gol marcado por Fred. A situação ficou tensa no final do jogo, os jogadores tiveram que esperar por mais de meia hora para poderem sair de campo em segurança. Na partida de volta das semifinais rolou muita selvageria e catimba, mas o Flu não se abalou e venceu por 2-1, com direito a um gol do Gum todo enfaixado na cabeça depois de levar uma porrada no supercílio. Aí, na grande final, eles enfrentaram ninguém menos que a LDU, que estava ainda mais forte, com o Mendes jogando muito. Mas os caras estavam cansados da viagem, sofrendo com a altitude. O Fred teve que dormir com o respirador e o resultado foi um desastre. Perderam de 5-1 e deram praticamente adeus aos títulos.
Os jogadores estavam preocupados com o impacto que a derrota poderia ter no resto do Campeonato Brasileiro, mas foram recebidos com muito amor e carinho pelos torcedores no aeroporto, o que deu um ânimo extra para todo mundo. E esse ânimo se refletiu no jogo de volta, no Maracanã, com mais de 69 mil pessoas presentes. O Flusão meteu mais 3 gols na LDU, mas aí o Fred acabou expulso por discutir com o juiz e o Cuca teve que botar algum lá na frente nos últimos 15 minutos. A LDU também teve jogadores expulsos, mas o placar ficou mesmo 3-0 para o Flu. No final do jogo, a torcida aplaudiu os jogadores. Os caras da LDU desejaram boa sorte para o jogo contra o Coritiba no fim de semana seguinte, mostrando o respeito que rolou entre os clubes depois de 2 finais tão importantes em pouco tempo. Depois de um ano difícil, o Fluminense resolveu se preparar melhor e não repetir os mesmos erros do passado. O time recompôs o elenco e manteve os jogadores que se destacaram, ao invés de só vender todo mundo e não comprar ninguém. Eles ainda se reforçaram com vários jogadores, incluindo o falastrão Emerson e o atacante Washington, que voltou pro time depois de um tempo fora. Mas a torcida ficou chateada quando o time não foi bem no Campeonato Carioca e acabou nem chegando nas fases decisivas. Isso acabou minando o técnico Cuca, que foi demitido pela diretoria. E aí quem apareceu? O xodó da patrocinadora Muricy Ramalho. Ele chegou com o desafio de comandar o time no Campeonato Brasileiro, que ainda não tinha começado. O técnico do Fluminense foi o famoso tricampeão do Brasileiro pelo São Paulo entre 2006 e 2008. A diretoria do time estava super animada, porque ele podia acabar com um jejum de mais de 20 anos sem títulos no principal torneio nacional. Mas vamos ser sinceros, pouca gente estava botando fé no time que quase caiu para a segunda divisão na temporada passada. Antes de começar os trabalhos, o técnico teve que pegar a equipe no meio da Copa do Brasil, lá nas quartas de final contra o Grêmio. E ainda sem saber muito bem os pontos fracos e fortes do time, acabou sendo eliminado na competição com 2 derrotas. 3-2 em casa e 2-0 fora. Mas olha só, até que essa eliminação foi boa. Afinal, diferente de 2009, o clube não tinha mais nenhuma competição para atrapalhar. E agora o foco era total no Brasileirão. Depois da derrota para o Ceará na estreia, o time se recuperou e mostrou que não estava para brincadeira. Foram várias vitórias e um empate, que colocaram o time na liderança do campeonato. Teve vitória sobre o Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória, Avaí, Santos e Cruzeiro. Além de um empate com o Grêmio Prudente e uma derrota para o Corinthians. Mas voltaram à liderança com uma vitória de 3-1 sobre o Atlético Paranaense, com direito a show da dupla de ataque Washington e Emerson, diante de 40 mil torcedores no Maracanã. A defesa estava afiada, com 2 ou 3 zagueiros se alternando, e o lateral direito Mariano e o Conca sempre dando show. Os caras jogavam demais, tanto em casa quanto fora. Eles foram para Porto Alegre e meteram 2-1 no Grêmio no Olímpico, com gols do Mariano e do Emerson. O técnico Muricy estava conseguindo manter o time no foco, mesmo com o Fred machucado sem conseguir jogar muito. Aí no dia 15 de agosto, mais de 59 mil pessoas encheram o Maracanã e viram o Flu ganhar de 3-0 do Internacional, com gols do Mariano, do Washington e do Emerson. E ainda por cima anunciaram a contratação do Deco, que estava todo mundo falando na época. O meio-campo do Flu estava se tornando cada vez mais forte. O Fluminense não começou bem o segundo turno, isso deixou todo mundo preocupado. Até ganharam do Ceará em casa por 3-1, mas perderam os próximos 2 jogos, 2-1 para o Atlético Goianiense e 2-1 para o Corinthians em casa. Numa partida que foi considerada uma final antecipada pela imprensa. Para piorar, empataram em 3-3 com o Flamengo num clássico eletrizante e perderam a liderança para o Corinthians depois de 10 rodadas no topo. Mas o técnico Muricy mexeu os pauzinhos e deu uma sacudida no time, porque um tropeço nessa altura poderia ser fatal. E funcionou. Em casa, meteram 5-1 no Atlético Mineiro, com destaque para o lateral Carlinhos, que fez 2 gols. Olha pelo meio, a bola tocada para o Marquinhos. Depois disso, mais 2 vitórias. 2-1 contra o Vitória Não pro Rodriguinho, a chance bateu. E 1-0 contra o Avaí. Porém, o Flu não estava conseguindo se manter no topo do desempenho e deu umas vaciladas. Nos 5 jogos seguintes, só tropeço. Empataram em 1-1 com o Grêmio Prudente fora de casa. Tomaram uma surra de 3-0 do Santos em casa, num jogo horrível. O time estava cheio de desfalques e o Fred, que tinha acabado de voltar de lesão depois de 5 rodadas, se machucou de novo e só jogou 5 minutos. Perderam por 1-0 para o Cruzeiro fora, empataram 100 gols com o Botafogo e empataram com o Atlético Paranaense em 2-2 fora de casa também, com um gol do Conca aos 42 do segundo tempo. Mesmo perdendo mais 2 pontos, voltaram à liderança, porque o Cruzeiro também perdeu. O Fluminense deu uma melhorada no dia 28 de outubro, quando ganharam de 2-0 do Grêmio. O Conca fez os 2 gols. Depois empataram 100 gols contra o Inter fora de casa, mas venceram o clássico contra o Vasco por 1-0.
e ainda mantiveram um ponto na frente do Corinthians na liderança. Mas aí na 35ª rodada só empataram em casa com o Goiás em 1-1 e perderam a liderança para o Corinthians. Era só um ponto de diferença para o Timão e 2 na frente do Cruzeiro, que estava em terceiro. O campeonato estava muito disputado e já diziam que era um dos mais acirrados desde que começou o sistema de pontos corridos. E aí no jogo seguinte, o Flusão enfrentou o São Paulo em uma partida engraçada. A torcida paulista já estava pedindo para o time entregar, porque não queria que o Corinthians fosse campeão brasileiro. Quando o Gum fez 1-0 pro Flu, parecia que o time estava jogando em casa, de tanto que a torcida estava vibrando. O São Paulo empatou, mas o Flu não perdeu a moral. E com a ajuda da galera que estava torcendo junto, acabou goleando por 4-1, com mais gols marcados pelo Conca 2 vezes e o Fred. Com essa vitória, o Flu voltou para a liderança, depois do Corinthians ter empatado com o Vitória. Depois o time do Muricy Ramalho ganhou do Palmeiras fora de casa por 2-1, gols do Carlinhos e do Tartá. E só precisava de mais uma vitória para ser campeão brasileiro depois de 26 anos. No dia 5 de dezembro, a torcida do Flu lotou o Engenhão para ver o time jogar. Tava todo mundo ansioso, porque fazia tempo que o time não ganhava nada e os rivais viviam tirando sarro por causa dos vícios nas temporadas anteriores. Mas dessa vez era diferente. O time tava com tudo para acabar com essa zica e mostrar quem manda. O técnico Muricy escalou os melhores jogadores: Ricardo Berna, Mariano, Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos, Valência, Diguinho, Júlio César e Conca, Emerson e Fred. O Guarani já estava rebaixado e não estava com muita vontade de jogar, mas tentou dificultar a vida do Flu. Além disso, o Flu estava nervoso e demorou para engrenar, não conseguindo nem furar a defesa do goleiro Emerson. O gramado estava horrível, o time do Guarani estava jogando só na defesa, o que deixava o time do Muricy ainda mais irritado. Aí aos 12 minutos do segundo tempo, o Washington entrou no lugar do Júlio César e a torcida ficou louca. Ele não estava marcando gols há 14 jogos, mas era importante porque ajudava os outros a fazerem gol. E não é que aos 17 minutos, ele passou a bola para o Emerson, que estava no meio da área, que chutou para fazer o único gol do jogo. Foi 1-0 apertado, mas foi o suficiente. Com essa vitória, o Fluminense nem precisava se preocupar com os outros times, o Cruzeiro e o Corinthians. E depois de ficar contando cada segundo do relógio, a torcida finalmente pode gritar: "É campeão! É campeão! O Fluminense é campeão brasileiro, depois de 26 anos, 6 meses e 8 dias. E aí, galera, a Taça finalmente veio para coroar o time de Guerreiros. Estava 98% rebaixado e acabou virando 100% campeão. Foi o time que ficou mais tempo em primeiro lugar, 23 rodadas, teve a melhor defesa, só 36 gols sofridos, e o melhor aproveitamento, de 62%. E o Conca, que jogou em todas as 38 partidas, ainda foi eleito bola de ouro. Fez 9 gols e foi artilheiro do clube. A campanha do Flu foi demais. 71 pontos, 38 jogos, 20 vitórias, 11 empates e só 7 derrotas. 62 gols marcados, 36 sofridos e saldo positivo de 26 gols. E o Tricolor finalmente teve um fim de ano feliz e muito mais tranquilo do que as últimas temporadas. E melhor ainda, agora tem mais uma taça novinha na galeria para mostrar para os rivais. O time de Guerreiros conseguiu manter sua base e ainda trouxe 2 novos jogadores para a temporada de 2011. O goleiro Diego Cavalieri e o volante Edinho. A torcida estava animada para uma nova campanha de sucesso na Libertadores, mas as coisas não estavam fáceis. Depois de 2 empates e uma derrota na fase de grupos contra o Argentinos Júnior, Nacional e a América do México, a equipe precisava de uma vitória no jogo contra os mexicanos para continuar sendo com a classificação. Eles conseguiram, ganhando por 3-2, mas logo depois perderam de novo para o Nacional por 2-0. Precisavam ganhar de goleada contra o Argentinos Júnior em Buenos Aires para passar para a próxima fase. Para piorar, o técnico Muricy Ramalho saiu do time, porque não estava investindo em infraestrutura como haviam prometido para ele em 2010. O ex-treinador mandou muito bem. Em 54 jogos ele conseguiu 28 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. E ainda por cima ele disse não para o convite do Ricardo Teixeira para assumir a seleção brasileira lá em 2010, porque ele estava comprometido em levar o Flu a ganhar o Brasileirão. Na época o pessoal não estava muito confiante, achava que o jogo ia ser um desastre, mas surpreendentemente o Flu conseguiu a classificação para a próxima fase. No primeiro tempo o Flu marcou um gol, mas os argentinos empataram. Aí o Fred meteu mais um e na segunda etapa de novo um empate. O Rafael Moura fez o terceiro gol do Flu e aos 44 minutos do segundo tempo, o Fred fez um gol de pênalti e fechou o placar em 4-2. E o melhor de tudo é que o Nacional empatou 100 gols contra o América. Então o Flu conseguiu passar para a próxima fase graças à quantidade de gols que fez e levou, mesmo sem ter saldo de gols. A classificação do Flu foi épica, tanto o Flu quanto o Nacional tinham 8 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas cada, e com 0 gols de saldo. O que decidiu a vaga foi a quantidade de gols que o Flu fez, 9 no total. Só que a comemoração foi tensa. Os jogadores do Flu foram agredidos pelos argentinos, tanto pelos jogadores do time rival, quanto pela torcida, que até jogou cadeira.
E a polícia também entrou na onda e acabou batendo os jogadores. Foi uma correria danada. Infelizmente, nas oitavas o Flu não foi muito bem e acabou sendo eliminado pelo Libertad. No estadual, o time foi meio apagado, parecia que tinha perdido a vontade de ganhar. O clube conseguiu trazer o Abel Braga como técnico, só que ele estava preso no futebol árabe e demorou 87 dias para chegar. Enquanto isso, o Anderson Moreira ficou no comando no Brasileirão. O time conseguiu 7 vitórias, 2 empates e só 3 derrotas em 12 jogos. Não foi aquele pique todo, mas foi suficiente para manter a chama acesa. Quando chegou o Abelão, as coisas melhoraram de vez. O time não ganhou o campeonato, mas foi para a terceira colocação, com 20 vitórias, 3 empates e 15 derrotas em 38 jogos. O ataque estava muito foda, com Mariano, Deco e Fred arrebentando. Mesmo com a perda do Conca para o futebol chinês em junho, o Fred não deixou por menos e foi artilheiro do time com 22 gols. Ele fez gol de bicicleta, hat-tricks, foi convocado para a seleção de novo. Ele até capitaneou o time na vitória mais doida do campeonato, 5-4 em cima do Grêmio, com 4 gols dele. O Flu renovou com o Abel Braga para a temporada de 2012 e apostou alto. O time estava bem no ataque e reforçou a defesa e podia brigar por títulos. Para continuar mandando bem, a diretoria resolveu trazer reforços de peso para o time, como o Wellington Nem, que tinha arrebentado no último Brasileirão, o Jean, que era super versátil, e o Bruno, que era um lateral de respeito. E o Thiago Neves ainda voltou para completar o elenco. No começo do ano, o Flu se concentrou no Carioca, que estava há anos sem ganhar. E o ataque estava afiadíssimo, viu? O time ganhou a Taça Guanabara com 3-1 em cima do Vasco. Pé direito, bateu o Fred, recebeu, o meu que vai fazer o Deco, ele bateu cruzado, rolou pro Fred, chegou batendo. E a final contra o Botafogo foi um verdadeiro show de bola. 4-1 no primeiro jogo. Thiago Neves, de cabeça para Sobis e Fred, para Sobis, que bolão, Sobis bateu pro Sobis, driblou o Jefferson, perdeu o ângulo, bateu pro gol, pro Marco Júnior, gol! 1-0 no segundo. O Fluminense estava com tudo no primeiro semestre e ainda teve que encarar um grupo da Libertadores super difícil, com o Boca Juniors da Argentina, o Arsenal de Sarandi e o Zamora da Venezuela. Na estreia, o time ganhou em casa por 1-0 contra o Arsenal com gol do Fred, e depois foi para a Argentina enfrentar o Boca em La Bombonera. Mas a experiência de batalhas passadas e a habilidade do time falaram mais alto. O tricolor venceu por 2-1, com gols do Fred e do Deco. Depois, contra o Zamora, ganharam 2 vezes por 1-0, uma em casa e outra fora, e já garantiram vaga nas oitavas. Aí o Boca resolveu dar o troco e ganhou por 2-0 no Engenhão, mas eles se recuperaram e venceram o Arsenal por 2-1 na Argentina. Gols do Carlinhos e do Rafael Moura, garantindo a primeira colocação do grupo e no geral entre os classificados. A torcida do Fluminense estava empolgada com a campanha na Libertadores, que estava parecendo de 2008. Nas oitavas enfrentaram o Internacional e depois de empatar 100 gols no Beira-Rio, ganharam em casa por 2-1. Gols do Leandro Eusébio e do Fred e passaram para as quartas. Thiago Neves, ele bate pé esquerdo, olha a bola desviada, Fred! Só que aí o Boca Juniors apareceu de novo. O time da Laranjeira não teve a mesma sorte que em 2008. Sem o Fred e o Deco em La Bombonera, perderam por 1-0. Na volta estavam ganhando por 1-0 também, com gol do Carleto até os 45 do segundo tempo, quando o Boca empatou e eliminou o Flu. Foi triste, mas ainda tinha o Brasileirão para jogar. Eles tinham um time forte o suficiente para sonhar com o título. O Brasileiro começou com uma vitória sobre o Corinthians por 1-0, gol do Leandro Eusébio. Depois disso, a equipe empatou com o Figueirense. Lá dentro, pra cá, veio o Fluminense pra fazer o segundo! Pablo, mais um chute cruzado! Internacional. Mas voltou a vencer com uma goleada de 4-1 em casa contra a Portuguesa. Silanzini! Não parou por aí não. O time mandou bem e emendou mais 3 vitórias seguidas. 4-1 no Atlético Goianiense, fora de casa. Nem cabelo! Márcio voou, não alcancei. Bola fechadinha! Autorizado o Deco. Vai partir. Perna direita, Deco pra bola. 2-0 no Náutico fora de casa também, e ainda ganharam por 1-0 do Flamengo em uma partida incrível, com mais de 38 mil pessoas presentes no Engenhão. E é claro que o Fred fez o gol da vitória. O Fluminense ainda estava invicto e continuou mandando ver, com um empate de 1-1 com o Botafogo, uma goleada de 4-0 em casa sobre o Bahia. Uma vitória de 2-1 contra a Ponte Preta fora de casa. A mente pra bola, quase que caminhando, bateu! Na 12ª rodada, no dia 25 de julho, o time sofreu a primeira derrota no campeonato. Foi em Porto Alegre contra o Grêmio, que venceu por 1-0. Mas apesar de fazer uma campanha incrível, a equipe ainda não tinha chegado à liderança.
Culpa do Atlético Mineiro, com Ronaldinho, Bernard e toda aquela turma que se mostrou um grande rival na busca pelo título. O primeiro jogo entre as equipes foi na 13ª rodada, terminou empatado em 0-0 no Rio, com um gol do Fred anulado pela arbitragem. O Fluminense estava que estava na perseguição do Galo e venceu mais 3 jogos seguidos. 2-0 no Coritiba fora de casa, 2-1 no São Paulo em casa, mesmo com 5 titulares fora, e 1-0 no Palmeiras também em casa. No final do primeiro turno, o time conseguiu mais 7 pontos, com empate de 1-1 contra o Cruzeiro e vitória sobre o Sport e Vasco. Cruzamento rasteiro, desvio. Canhoto Thiago Neves. Vai o Thiago Neves, bateu. Depois de suas primeiras 19 rodadas, a equipe só estava 1 ponto atrás do Atlético Mineiro. E já tinha batido o recorde de pontos em um único turno na história do Campeonato Brasileiro, na história do clube. 42 pontos, com 12 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Enquanto o Galo, que estava na liderança, já tinha perdido 2 vezes. O Fluminense estava arrebentando, com o segundo melhor ataque, 31 gols e a melhor defesa, só levou 11. Abel Braga estava ligado, que a equipe precisava continuar concentrado no segundo semestre e não podia dar mole com o elenco. Ainda mais porque tinha jogadores que podiam ser convocados para a seleção, especialmente o Fred. A ideia era não perder nenhum ponto jogando em casa e, claro, torcer para o Galo tropeçar. Falando em comparação de elenco, o Fluminense tinha uma vantagem sobre o time mineiro. Com mais experiência e entrosamento, a equipe podia sair na frente no final das contas. Depois de empatar com o Corinthians e Recebeu, vai bater pro gol. Voltou pro Fluminense. Bola do Thiago, Fred. Figueirense, Não acreditou no lance de gol. Rafael Sobis, cruzamento. Aloysio de cabeça. Partiu João Paulo, bateu. o time venceu o Santos por 3-1, com 2 gols do Wellington Nem e 1 do Samuel e assumiu a liderança do campeonato. O ataque ainda estava jogando demais, com Fred e Wellington Nem jogando muito bem. O time venceu o Internacional fora de casa por 1-0 e a chance, ele bateu. Portuguesa também fora por 2-0. Você tem que correr atrás de um resultado, há o nervosismo e a ansiedade. O Ney tomou a bola do Gustavo, vai fazer. Só que no dia 15 de setembro, o tricolor foi surpreendido pelo Atlético Goianiense, perdeu em casa por 2-1. Mas ainda assim manteve a liderança, graças à derrota do Atlético Mineiro para o Náutico na mesma rodada. O time mostrou sua força vencendo 5 jogos seguidos, inclusive o clássico contra o Flamengo, assim vencendo os 2 do ano do centenário. Além disso, venceu o Botafogo, Bahia e Pinheiro com Matheus Carvalho, lá vem Fluminense, grande jogada, Bruno bateu. Fred, ele tentou a cabeçada, olha a chance, sobe. Ponte Preta. Gado, chute colocado. Partiu Fred. Lentamente, lá vem Fred, é pênalti pro Fluminense. Fred bateu. Edson Bastos no meio do gol. Wagner faz o cruzamento, Edson Bastos... Depois de 28 rodadas, o Fluminense estava jogando muito, com 10 vitórias, tanto em casa quanto fora, liderando o campeonato, com 9 pontos de vantagem para o vice-líder Atlético Mineiro. Mas aí veio o jogo contra o Grêmio, que acabou empatando em casa por 2-2. Cobrança de escanteio mais aberto, o desvio para a pequena área, Digão! De Fluminense e Grêmio, Rafael Sobis! Pequena área, Digão tirou mal o Zé Roberto! E a próxima partida foi uma verdadeira final antecipada contra o Galo, que aconteceu no estádio Independência lotado. Se o Flu ganhasse, abria 12 pontos de vantagem, faltando só 5 rodadas para o fim do campeonato. E o Galo precisava ganhar de qualquer jeito e continuar torcendo contra o rival. O jogo foi sensacional, parecia realmente uma final de campeonato. Foi uma disputa daquelas, todo mundo tenso, vários cartões amarelos, mas também teve lances bonitos e dribles. O primeiro tempo acabou sem gols, mas o segundo foi uma loucura. O Wellington nem abriu o placar para o Flu aos 10 minutos, mas o Jô empatou 14 minutos depois. Aos 36 o Jô fez de novo e virou o jogo pro Galo. Só que aí o Fred empatou 4 minutos depois. E aos 48 do segundo tempo, o Leonardo Silva marcou o terceiro gol pro Galo e a torcida do Independência explodiu. A vitória por 3-2 foi demais pro Galo, que não deixou o Flu abrir mais vantagem no campeonato. Depois de uma vitória suada contra o Coritiba por 2-1 em casa, Olha o gol, David Cavalieri, olha a sobra! o Flu abriu uma vantagem de 8 pontos pro Galo, que só conseguiu empatar em 1-1 na rodada seguinte. Já o Flu empatou em 1-1 com o São Paulo fora de casa. Ganhou no Diego Cavalieri, a chance do gol do Luiz Fabiano! Samuel, Tolói, Samuel, ganhou do Tolói, rolou pro Fred, bateu! O que deixou todo mundo animado foi que o Galo perdeu de novo, dessa vez pro Coritiba por 1-0. O que deixou o Flu com a chance de ser campeão antecipado na próxima rodada contra o Palmeiras em São Paulo. Tava todo mundo na expectativa de ver o tricolor se tornar tetracampeão. O Fluminense foi jogar contra o Palmeiras em Presidente Prudente. O Palmeiras estava quase caindo para a segunda divisão. E o Flu com sangue nos olhos querendo ganhar o 4º título brasileiro. O time jogou com 3 atacantes e 3 no meio de campo e mostrou que estava ali para ganhar. O Fred abre o placar do jogo aos 45 e na segunda etapa o Maurício Ramos acabou fazendo um gol contra. O Barcos do Palmeiras conseguiu marcar um gol e depois o Patrick Vieira empatou o jogo e deixou a torcida do Flu apavorado.
Mas se tem Fred em campo, tem bola na rede. O Jean cruzou para ele e o Fred mandou a bola para o fundo do gol sem nem pensar duas vezes. Com esse gol, o Fluminense venceu por 3-2 e ainda rebaixou o Palmeiras. Quando desapitou o final do jogo, o Fluminense já era campeão brasileiro com 3 rodadas de antecedência. Foi a melhor equipe e a melhor campanha do time de Abel Braga, que jogou demais desde o início e não deixou os rivais chegarem perto depois que assumiu a liderança na 22ª rodada. Depois de ganhar o título com 3 rodadas de antecedência, o time já estava no modo festa e acabou perdendo 2 jogos. 2-0 para o Cruzeiro e 2-1 para o Vasco, empatando em 1-1 com o Sport. Mas mesmo assim, o Tricolor terminou com 5 pontos a mais que o segundo colocado, o Galo, com 77 pontos, 22 vitórias, 11 empates e só 5 derrotas, com 61 gols marcados e só 33 sofridos. O Fred foi o artilheiro com 20 gols, ganhou uma bola de prata, foi eleito para a seleção do campeonato e ganhou o prêmio de craque do Brasileirão. E não foi só ele que jogou bem. O Wellington Nem e o Samuel fizeram 5 gols cada e o Thiago Neves deu 8 assistências para os gols. E não podemos esquecer do Diego Cavalieri, que fez defesas incríveis, ganhou a bola de prata de melhor goleiro do campeonato. Em 2012 rolou a apoteose, o fim de uma era incrível do clube. Já em 2013 a coisa não foi tão legal assim. O time não se deu bem no Carioca e foi eliminado nas quartas da Libertadores pelo Olímpia do Paraguai. Com isso, Abel Braga deu tchau pro time e tudo acabou se desmanchando. Mas a torcida estava feliz, porque o Flusão conseguiu voltar a ser respeitado e ganhou um baita destaque internacional. Como esquecer da Libertadores de 2008? O time jogou um futebol de campeão e merecia ter levado a taça. E como superar o feito do Flu em 2009? Os guerreiros converteram 1% de chance de permanência da Série A em 100% campeão brasileiro em 2010. Algo que nenhum matemático nunca vai conseguir explicar. Se isso fosse um roteiro de filme, a crítica e o público iriam achar forçado. E para coroar tudo isso, veio a taça de 2012, consagrando a era mais incrível do clube. Mesmo com a saída de técnicos e jogadores importantes, o time se manteve forte dentro e fora de casa, e até conseguiu dar a volta por cima sem o Maraca. Ainda ganharam novos ídolos e um artilheiro de peso, superando até mesmo as gerações passadas, que duvidavam que poderiam chegar tão longe. A máquina dos anos 70 foi top. O esquadrão comandado pelo casal 20 foi muito comemorado, mas nada se compara ao time dos guerreiros, que foi simplesmente épico. Esse esquadrão é imortal, meus amigos.